Olá, boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita e Estudos Vinha de Luz. É um prazer receber a todos vocês e um prazer muito especial receber a Meire, que hoje vai fazer a nossa palestra. Boa tarde, Meire. Boa tarde a todos. Nós hoje receberemos a Meire, ela é trabalhadora da nossa casa, uma divulgadora da doutrina espírita, coordenadora de cursos, e conosco estará hoje conduzindo os nossos pensamentos, as nossas reflexões, com a temática inserida no capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita, especialmente no que se refere à caridade material e à caridade moral. Com certeza teremos uma ótima tarde de reflexões. Para nos preparar, vamos à nossa prece, vamos nos recolher intimamente, procurando nos sintonizar com os benfeitores queridos, com a nossa casa espírita, com aqueles irmãos que ali estão a dirigi-la, assim como a Jesus, este mestre querido e guia, a quem agradecemos a oportunidade de nos acompanhar e enviar benevolentes amigos para esta tarde estar conosco. Pensemos em Deus e lhe rogamos que tenhamos nessa tarde uma excelente oportunidade de, mais uma vez, rever apontamentos, estudos feitos pela nossa irmã Meire, trazidas para nós com tanto carinho, e que, à luz da doutrina espírita, nos fará refletir sobre ensinos de Jesus. Nesta oportunidade, mestre querido, queremos lhe rogar que aqui tenhamos todos aqueles que estão envolvidos de maneira virtual, mas unidos em pensamento e pelo amor a Jesus, que possamos partilhar de momentos ricos, que possam nos ser muito úteis e que nossa vida seja sempre pautada por esses ensinamentos e que a nossa companheira Meire consiga nos trazer esta mensagem de maneira clara, objetiva, e que todos consigamos estar acompanhando. Gratidão mais uma vez, Pai querido, pela oportunidade. Gratidão a Jesus, esse guia e mestre de nossas vidas. Que possamos, neste momento, iniciar a palestra, passando agora a palavra a Meire, que nos conduzirá nas reflexões. Muito obrigada, Meire. Seja bem-vinda. Que Deus te ilumine e Jesus esteja conosco. Assim seja. Obrigada, Eliane, pelas palavras. Mais uma vez, boa tarde a todos os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta tarde. E que a presença de Jesus se faça entre nós, derramando sobre todos aqui presentes o seu amor, o seu amparo, o seu fortalecimento, para que tenhamos uma boa tarde de reflexões. Iniciando, então, com uma passagem do livro Jesus no Lar, onde Neio Lúcio, o seu autor espiritual, que através de Chico Xavier nos traz essa obra, ele diz que certa noite estavam todos reunidos em casa de Pedro, numa conversação bastante animada sobre a prática do bem. E a pergunta central era a seguinte: como expressar compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? E eles começam, então, a levantar vários nomes, né, de homens poderosos, de fortuna, como os únicos capazes de incentivar, de estimular a piedade. Jesus, então, ouve a todos, espera que todo mundo termine, e então ele se volta
e fala bondoso. Ele diz que certa vez, um sincero devoto da lei, um homem cumpridor das leis divinas, ele é então conclamado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Só que acontece que esse homem, ele vivia em extrema pobreza. Ele não tinha como tirar a mínima parcela que fosse do seu salário para doar. Ele tinha uma família com filhos muito pequenos e que lhe absorviam todos os seus rendimentos. Mas mesmo assim, esse homem, ele, quanto possível, ele distribuía palavras boas, gestos fraternos de estímulo a todos que ele encontrava e que julgasse estar necessitados, em sofrimento. Mas ele tinha um coração apertadinho, porque ele não conseguia dar uma sopa, ele não conseguia dar um agasalho, um pão, para aqueles que se encontravam à margem do caminho. Ele reconhece, então, que se era vedado a ele a possibilidade desse esforço na caridade pública, ele ia fazer o quê? Combater o mal, em todas as circunstâncias que aparecessem na face da terra. E ele começa por extinguir, com muita atenção, com muita vigilância, todos os pensamentos negativos que lhe eram sugeridos. Ele rechaça todos esses sentimentos. E ele já começa aí, através da vigilância com relação aos seus sentimentos, exercer uma caridade para consigo mesmo. Quando ele estava em contato com pessoas muito interessadas na maledicência, ele se retraía educadamente. E se por acaso alguém lhe dirigisse uma pergunta direta, tipo assim, você não acha que fulano? Ele sempre procurava buscar uma pequena qualidade naquela vítima ausente. E ele demonstrava, então, muita indulgência para as imperfeições daqueles que estavam dados à maledicência e muita caridade para com aqueles que eram vítimas dessa maledicência. Quando alguém diante dele tinha um acesso de cólera, ele tratava aquilo como enfermo. E ele ficava quietinho, ele se mantinha calado diante daquele acesso, demonstrando uma benevolência muito grande para aquele irmão diante de um ato menos feliz. Caso ele recebesse algum insulto, não tinha a menor ressonância para ele. Ele não reagia e, além disso, ele continuava a tratar aquela pessoa com a fraternidade habitual. E ele demonstrava, então, perdão, o perdão diante das ofensas que ele recebia. Calúnia também não tinha vez com ele. Quando denúncias torpes chegavam até ele, se perdia, inútil, no seu grande silêncio. Ele sabia calar diante dos desvarios, ele sabia fazer-se de surdo diante da má palavra que escapava de uma boca invigilante. O seu zelo na incursão e na extensão do mal era tamanha que quando ele andava pelas ruas, ele chegava a retirar detritos, pedras da via pública para que ninguém viesse a se ferir quando por ali passasse. E adotando essas diretrizes de vida, ele chega então ao termo da sua jornada humana e, segundo seu conceito, incapaz de atender às sugestões da beneficência conforme o mundo assim a conhecia. Porque ele jamais pudera ter doado um prato de sopa, uma pele de cordeiro a quem quer que fosse. Nessa posição, então, a morte o busca e o leva ao tribunal divino, onde ele chega muito preocupado, ele chega bem receoso, com medo do julgamento que ele iria receber das autoridades celestes, quando, de repente, ele é aureolado com um diadema muito brilhante. E ele pergunta, então, por que ele estava recebendo aquele prêmio. Ele responde que aquilo era uma resposta sublime à triunfante posição que ele tivera ocupada no combate ao mal durante toda a sua existência. O mestre, então, olha para os seus aprendizes e conclui, sereno e calmo. Distribuamos o pão, distribuamos a cobertura, acendamos a luz para a ignorância
intensifiquemos a fraternidade, eliminemos a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico, sereno, contra o mal, em esforço diário, porque assim nós vamos também receber a auréola da caridade desconhecida. Esse é o título do capítulo, Caridade Desconhecida. Então a gente pode observar nesta passagem que estão contidos aí as 3 virtudes a que se refere a questão 886, quando Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade. Eles respondem que para Jesus caridade era benevolência, indulgência e perdão, que o nosso companheiro da história exerceu durante toda a sua vida. Toda a moral do Cristo, ela vem baseada em 2 palavrinhas, caridade e humildade, que são as 2 virtudes nas quais a gente deve concentrar todos os nossos esforços em desenvolvê-las, se nós pretendemos, efetivamente, erradicar de nós o egoísmo, que ainda nos mantém atados à teia da ignorância. Essa história ilustra, então, a nossa fala da tarde, que versa, como já foi anunciado, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a mão esquerda o que dá à direita, especificamente sobre os itens caridade material, caridade moral, benevolência, piedade e retribuição ingrata aos benefícios concedidos. O Espiritismo, nesse capítulo, ele vem e nos fala que a caridade ela pode ser praticada de diversas formas. E ela é dividida, então, em 2 modalidades. A caridade material, que é aquela que o protagonista da história não conseguia realizar por falta de recursos monetários, e que está relacionada ao mundo físico, mas que não, por isso, deixa de ser, não há necessidade que ela seja praticada com desprendimento, com amor, sem humilhação àquele que recebe, sem julgamento de por que ele está naquela condição necessitado. Muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas na presença de alguém que ele vem pedir algum auxílio. Aquela pessoa incomoda e às vezes a gente acaba dando alguma coisa para aquela pessoa sair da nossa frente. Porque, de certa forma, esse incômodo vem através da nossa consciência, que fala, olha, você não pode, você não deve ignorar essa pessoa que está na tua frente e que precisa de auxílio. Você não pode passar ao largo da necessidade dessa pessoa, como fizeram o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. A nossa consciência já não permite isso e nos cutuca de maneira que a gente tome alguma atitude, que a gente faça alguma coisa. Por isso que muitas pessoas, às vezes, fazem com o único objetivo de tirar aquela pessoa da sua frente, pelo incômodo que ela está causando à sua consciência. Essa caridade material, que é de um valor inestimável, e é muito mais fácil de ser praticada, pois dificilmente nós estamos em posição de doar o que nos é necessário. Nós ainda não estamos na posição da viúva, que o Guilherme mencionou na semana passada, que doou do seu necessário. Nós ainda estamos na posição de doarmos do nosso supérfluo, daquilo que nos está sobrando, mas que também não tem problema nenhum. Continuemos a fazer isso. Doemos, se ainda não estamos em condições de doar do nosso necessário, doemos do nosso supérfluo, sem acumularmos coisas em detrimento da necessidade do outro. Neste momento de pandemia, nós temos recebido e temos visto muitas pessoas necessitando de auxílio e solicitando isso através das redes sociais. E a gente fica muito feliz de ver como, num instante, se forma uma corrente de ajuda para solucionar, pelo menos de imediato, a necessidade daquele irmão. Então, vem por meio de uma cesta básica de roupas, de medicamentos, de auxílios a instituições de caráter filantrópico, de promoção humana, para abrigo de crianças, de jovens, de adolescentes, de idosos que estão em condições de carência. Outros grupos que se unem
para fazer, para confeccionar enxovais para bebês que estão nascendo e que estão também, cuja família está nessa condição de necessidade. E a outra forma de caridade a que se refere o capítulo é aquela que vem através do apoio moral, da ajuda espiritual, e que podem vir de ações muito simples do nosso dia a dia e que às vezes a gente pratica sem perceber, de tão simples que são essas atitudes. Como, por exemplo, é aquela caridade que vem verbalmente, através das palavras consoladoras que ofertamos, esclarecedoras e edificantes. Que essas palavras sejam sempre revestidas pela piedade, que elas venham no nosso falar brando, no nosso falar amorável, firme, sereno, sincero, mas sem ser rude. Emmanuel tem uma frase que ele diz que a voz compassiva e fraternal, que vem pelo consolo que oferecemos, pelo conselho que ofertamos e que ilumina o espírito de quem ouve, é irmã das mesmas mãos que alimentam o corpo. Então, elas se completam, essas duas formas de caridade. Nós também podemos ofertar a caridade moral pelo pensamento, através das ondas amorosas de perdão, de fraternidade, de solidariedade que distribuímos a todos indistintamente. Que também pode transparecer pelo gestual, pelo aperto de mão, pelo abraço, pelo carinho, que agora estamos um pouco cerceados de exercer por conta da pandemia, mas que pode transparecer, sim, pelo olhar terno, pelo sorriso generoso, mesmo através das máscaras, isso pode transparecer. Nós vamos percebendo que a caridade moral, ela é de maior extensão, ela é mais abrangente do que a caridade material. E ela requer de nós um pouco mais de empenho, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de treinamento e de vigilância da nossa parte. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer esse tipo de caridade de maneira espontânea. Muitas vezes nós ainda a praticamos passando pela razão. Então, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou e faço. E isso é um exercício, é um treino que nós vamos fazendo, usando primeiramente a razão, o conhecimento, para praticarmos esse tipo de caridade. Mas que com a prática, isso vai se convertendo numa coisa espontânea, natural, de maneira que a gente só passe a usar a emoção e o sentimento na execução dessa caridade perante as necessidades alheias. É o tipo da caridade que financeiramente não nos custa absolutamente nada, mas que exige de nós um amadurecimento espiritual muito mais acurado, que exige de nós uma visão da vida muito mais profunda, muito mais estruturada. Essa visão de vida que a doutrina espírita nos traz quando nos fala sobre a imortalidade do espírito que somos. Quando nos fala que todos nós passamos por dificuldades recorrentes. Desculpe um minutinho só. Um pouquinho de caridade para o que aconteceu aqui conosco agora. Por compreensão. Quando nos fala, né, que todos nós ou já passamos por essa dor, ou estamos passando, ou poderemos vir a passar um dia pela mesma dor. E isso nos faz um convite à prática da empatia, que é aquela virtude que faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro, que compreendamos a dor do outro e que nos torna muito mais solidários com relação à sua dor. Então, são esses ensinamentos que nos chegam através da doutrina e que vão nos preparando para que exercitemos a caridade moral. Por exemplo, quando nós conseguimos, de maneira equilibrada, nos suportarmos uns aos outros, conforme está descrito lá no Evangelho. Né? É quando escutamos alguma coisa, ou quando vemos alguma coisa, a gente não escandalize o autor dessa fala, ou o autor desse gesto. Porque qualquer crítica que venha a ocorrer da nossa parte,
só vai dificultar mais ainda a sua problemática. Ela vem, essa caridade, através da convivência com um familiar enfermo, que nos pede dedicação, que pede todo o nosso tempo. E quando a gente desempenha tudo isso de uma maneira serena, sem reclamarmos ou nos revoltarmos com a situação, porque nós passamos a compreender, através dos ensinamentos da doutrina, que nós também estamos comprometidos com essa situação. Nós também demonstramos muita caridade moral quando temos forças para caminhar ao lado de um parente, de um cônjuge desequilibrado, que nos colocam todos os dias em provação e que conseguimos fazer isso com paciência, com resignação. Caridade moral. Imaginemos neste momento de pandemia, onde todos estamos constrangidos a ficarmos numa convivência muito mais intensa dentro de casa com os nossos familiares. Imagina-se o tanto que nós podemos praticar esse tipo de caridade. E uma outra forma muito eficaz de praticarmos a caridade moral é quando nós doamos o nosso tempo de folga, quando nós voltamos o foco da nossa preocupação ou dos nossos interesses para causas, para ideais de nobreza, dedicando o quê? Nosso tempo, nossas preocupações à execução de serviços para a construção de um mundo mais solidário, de um mundo mais humano, porque também passamos a compreender que todo o universo está submetido à lei de solidariedade e que nós temos que nos adequar a essa lei. Imaginemos a caridade que podemos praticar quando nos dispomos a falar com alguém desalentado, com alguém desesperançado, e que além da palavra de consolo que levamos, nós conseguimos levar-lhes todos esses conceitos espíritas que nós já apreendemos e que nos fizeram tão bem. Quando nós conseguimos falar para essa pessoa sobre a imortalidade da alma, que já mencionamos aqui, ou sobre a perfeita justiça divina, sobre a lei de reencarnação, isso enche a pessoa de um novo ânimo, de um novo alento, porque foi o que aconteceu conosco também. Porque quando a gente compreende todos esses conceitos, muda o foco do nosso olhar sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas carências. Nós passamos a enxergar tudo isso com os olhos da imortalidade. E isso faz com que todas essas dores se tornem menores diante da eternidade. Sobretudo porque a doutrina nos ensina que essas dores não serão eternas, que elas têm um prazo para terminar e que teremos sempre ao nosso lado os nossos espíritos benfeitores e Jesus, o nosso grande irmão, o nosso grande mestre. E muita gente pode pensar assim também, mas agora eu não tenho condições materiais de fazer isso. Essa pandemia me quebrou financeiramente. E é verdade, muita gente está sentindo os efeitos financeiros dessa pandemia. Compreensível. Outras poderão dizer, mas eu sou um espírito tão imperfeito, como é que eu vou ajudar moralmente ou espiritualmente alguém? Mas é a prece. Nós sempre temos o recurso da prece para auxiliar. E todos, absolutamente todos nós, sejam em que condições nos encontremos, monetárias ou espirituais, temos condição de realizar a prece em favor de alguém. Um exemplo que nos chega é de Ivone do Amaral Pereira, onde é muito conhecido no meio espírita o fato de que ela, todos os dias, reservava alguns minutos para orar pelos desencarnados. Um gesto simples, que lhe custava alguns minutos do dia. Mas nós não temos noção da repercussão, do reflexo deste ato no mundo espiritual. Todos aqueles espíritos suicidas, ao receberem as emanações amorosas que provinham da prece por ela efetuada,
quantas condições lhes davam de abrandar os seus corações, de abrandar as suas dores e assim poderem se abrir para receber o auxílio dos seus benfeitores espirituais que estavam ali a seu lado, só esperando essa brechinha, esse toque, para poder amenizar as suas dores, tirá-los um pouco do sofrimento em que se encontravam. E a gente vai chegando, então, à conclusão de que essas duas maneiras de praticarmos a caridade são importantíssimas. Jesus ressaltou isso na sua história, com a diferença que na caridade material nós damos do que temos, e na caridade moral nós damos do que somos. Mas uma coisa é certa, nós sempre vamos poder fazer o exercício da caridade. Não importa como nos encontremos, sejam valores de ordem material, ou seja com os valores de ordem espiritual que já adquirimos e que já podemos ir trabalhando todos os dias, como fazia o nosso amigo da história, para ir extirpando o mal da terra. Olha que caridade nós podemos praticar. Seja lá qual for, façamos a caridade, mas façamos. Porque à medida que nós vamos plantando a alegria, a esperança nos corações de todos aqueles que nos cercam, a providência divina, que tudo vê, que tudo sabe, agirá de forma a improvisar a nossa aventura, a nossa felicidade. Francisco de Assis já disse isso há mais de 1000 anos atrás. É dando que se recebe. E podemos fazer essas doações através da beneficência, que ela vem como um resumo da caridade. Essa beneficência, ela se define como? Na prática do bem. Quer fazer com que olhemos ao outro com o mesmo olhar que olhamos para nós mesmos. Essa beneficência que ela tem a ocupação de tornar felizes os nossos semelhantes, aliviando-lhes um pouco as provações. Essa prática da beneficência que nos leva a socorrer o necessitado e que constitui, sem dúvida nenhuma, um dever moral perante as leis divinas. E outra virtude que vem na esteira da caridade é justamente a piedade, que é chamada como a irmã da caridade. Que se origina do quê? No sentimento de ligação, de compaixão para com o próximo. É a mesma empatia que a gente já falou lá atrás e que a gente vai experimentando diante do sofrimento alheia e que nos leva à prática da caridade. Ela é um sentimento que não é aquele sentimento piegas, aquela coisa de, ai, coitadinho, que a gente tem essa noção de piedade, ai, que dozinha. Não é isso. A piedade é um sentimento nobre. É um sentimento que nos toca a alma ao ponto da gente querer, sinceramente, minorar o sofrimento do outro, com todos os recursos que dispomos. E Emmanuel, ele tem uma frase que ele diz assim: de todo o bem que faças, a resposta é de Deus. Todo o bem que façamos, nós temos que esperar a resposta é de Deus. E mesmo que recebamos ingratidão diante dos benefícios que prestemos, não tem problema. Não é aqui que nós temos que ver a nossa benemerência compreendida. É de Deus que ela vai vir. Exatamente porque, nesses instantes em que nós nos dispomos à ajuda ao próximo, nós estaremos operando como mensageiros de Deus, ajudando as suas criaturas. E há uma mensagem de Bezerra de Menezes no livro Aulas da Vida, em que, dentre outras coisas, ele nos fala o seguinte: Deus nos ampara a fim de que amparemos os mais necessitados que nós. Deus nos ajuda para que amparemos. Socorre-nos nas nossas necessidades, de modo a socorrermos as necessidades alheias. Ele termina dizendo, em suma, esta é a norma de luz da providência divina. Auxilia e serás auxiliado. Vindo corroborar
o que Francisco de Assis já havia dito há mais de um milênio atrás. Então, para a gente entender, né, como é que a providência age para que isso se cumpra, para que ela provenha a nossa felicidade, para que ela nos auxilie enquanto estejamos auxiliando. E a resposta disso nos vem também através de uma frase de Chico Xavier, onde ele diz o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de contas, e ela vai nos procurar, se não procurou ainda vocês, ela vai procurar a qualquer momento, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que ela volte-se sobre os seus calcanhares e que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É assim que age a providência, porque é somente pela caridade, pelo trabalho no bem, pelo amor ao próximo, que nós vamos conseguindo resgatar essa nossa imensa dívida para com as leis divinas. Não é pela dor, é pelo amor que a gente tem a possibilidade de fazer isso. E isso se chama bondade divina, bondade infinita de Deus, que nos permite que nós façamos a nossa salvação, que é a reparação dos nossos equívocos, presentes ou pretéritos, única e exclusivamente pela prática da caridade. Dando então cumprimento à máxima que o Espiritismo nos deu: fora da caridade não há salvação. E não tem mesmo, não há outro caminho. Eu agradeço então imensamente a compreensão pelo incidente ocorrido, a atenção que deram às minhas palavras nessa tarde. E vamos então, agradecidos por esta oportunidade, de aqui estarmos reunidos para refletirmos sobre as palavras de Jesus, iluminadas pela doutrina espírita, que nos traz de maneira tão clara, tão lúcida, trazendo para os nossos dias as máximas que o Cristo disse e que naquela época não ficou compreendida. Então, que tenhamos essa disponibilidade, que estejamos abertos para a prática da caridade, doando, seja o que for, em benefício do próximo, para que assim possamos dar cumprimento às nossas propostas reencarnatórias e dessa maneira possamos então caminharmos rumo à nossa perfectibilidade. Que Deus nos abençoe a todos por esta tarde de reflexões e que, se for da sua vontade, estejamos todos novamente reunidos nesse mesmo canal na próxima semana. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a todos pela paciência de me ouvir.